Pois é, gente. O que muitas pessoas não têm coragem. Ai, essa era uma das minhas canecas. Era, não é, né? Mas pronto. Aprecie o processo, busque seus sonhos, acredite em você. Hoje está sendo o meu dia a dia, aqui, em casa. Eu acabei de fazer uma aula individual com uma pessoa maravilhosa. E é no perfil dessa maravilhosa aparecendo. Essa pessoa. Peraí. A gente ama um café com leite, mas eu tava sem tomar já há alguns dias. Mas é por isso que eu falo, é sobre aqui, ó. É sobre interior, não isso. Pessoas que te valorizam pelo que você é. E pessoas que não te valorizam pelo que você pode mostrar a essas pessoas. Essa pessoa que está na minha mentoria individual, ela é tão maravilhosa, tão maravilhosa. Quem sabe um dia, né, vocês vão saber quem é, ou melhor, mesmo que não saibam, mas através dela muitas mulheres, no caso, essa pessoa ajuda outras mulheres que estão em relacionamentos abusivos e não conseguem sair. E simplesmente eu cheguei nesta pessoa através dos meus perfis sem aparecer. Então, gente, a maneira que eu ensino é que, assim, tem muitas pessoas que te ensinam a fazer perfis sem aparecer, ou até mesmo vendem Shopee, vendem outras plataformas, vendem produtos físicos, mas eu ensino de uma maneira tão linda, que as pessoas podem chegar a mais pessoas através de uma coisinha que eu falo. E não é só isso. As pessoas que estão comigo na mentoria, tanto em grupo como individual, elas conseguem se reencontrar e viver do seu porquê. Eu fico tão emocionada porque eu sei que eu ajudaria muitas pessoas, porque eu amo servir, eu amo ajudar pessoas, mas eu nunca pensei que seria com perfil sem aparecer, que eu chegaria a pessoas que é minha inspiração também. É que claro que eu não posso falar nomes, até pessoas que até vocês seguem, que aparecem. E que a minha inspiração é a inspiração de muitas mulheres também. E eu falo com essas pessoas. Inclusive uma delas tá na minha mentoria individual. E outras pessoas também, que agora também é minha inspiração, que eu só conheci através dos perfis sem aparecer. Pena que aqui corta o que eu tô falando, não é como eu mostrei pra vocês ali. Ainda falta 188 dias pra eu poder fazer uma live, mas no outro perfil, no Denise Stecart 2, eu posso fazer live já. E lá é um projeto que eu já tenho há um bom tempo, e ele só saiu do papel agora. Saiu sei lá, há um ano atrás, praticamente. Que é pra você contar a tua história. Ele lá vai ser Conte a Tua História. Eu vou fazer uma live com cada pessoa. Uma live a cada semana com cada pessoa. Pra você contar a tua história, pra você falar do seu trabalho. E ainda, a partir deste, vai surgir outra coisa. Meu Deus do céu, é tão lindo cada passo, tão lindo. É tão lindo cada passo que eu tenho dado, encontrando cada pessoa linda e lindo. Porque não é só mulheres, é homens e mulheres. Só tá devagarinho. Faltam algumas coisas no sistema ainda, em relação a várias coisinhas, detalhes, mas mesmo assim eu não deixei
de fazer. E tudo que eu tô fazendo atrás dos bastidores para servir outras pessoas tá sendo incrível. Além dos meus perfis sem aparecer. Porque mesmo eu sem aparecer, eles falam por mim. E eles chegam a pessoas que eu nunca imaginei. Isso é verdade. Eles chegam a... É incrível. Até mesmo um curso, uma mentoria que eu tô fazendo. Em relação à mente, a mentalidade, a você treinar a tua mentalidade, eu só conheci através dos meus perfis sem aparecer. Só que é tão difícil expressar tudo que eu ensino as pessoas, e é muito mais difícil ensinar do que fazer meus perfis sem aparecer, porque lá não preciso falar com ninguém. Eu só agradeço a Deus todos os dias de como eu cheguei até onde eu tô. De maneira, ou melhor, muito melhor do que eu pedi a Deus. E as coisas estão se encaixando de uma tal maneira como um puzzle, sabe? Literalmente parece que eu visualizo, sabe? É como se tivesse um jardim lindo e várias borboletas chegando, tanto homem quanto mulher, e várias coisas vão se encaixando da maneira que eu pedi, mas eu nunca pensei que era sem aparecer, que eu ia. É claro que se eu tivesse algumas coisas que tá na minha cabeça, e ainda mais também financeiramente, mas eu já tô muito melhor do que há 2 anos atrás, claro que seria diferente. Claro que seria muito mais avançado. Mas por isso, aprecie o processo. Porque quando você passa por ele, você passa por tudo que você tem que passar para você chegar aonde você precisa chegar. E você vai se conectar com quem precisa se conectar. E de uma maneira leve. Simplesmente leve. Por isso eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido. Então comece, mesmo que seja sem aparecer. E é isso. E só um spoilerzinho, que não é nada fácil, mas breve. Cada um de vocês que está dentro da minha mentoria, seja em grupo ou individual, e que esteja aqui em Portugal, né, também, mas também para quem visitar Portugal, vocês vão ter um espaço físico. Se eu vou falar isso, tá? Mas é um espaço físico tão lindo, que eu acho que nem eu tenho ideia. Mas tudo devagarinho. Por isso que o digital é muito mais escalável, muito mais rápido do que o físico. O físico está sempre preparado. Mas cada um de vocês vai se surpreender com coisas que vai acontecer. Tudo que eu não tive, algumas pessoas vão ter. Tanto em material físico, né? Como aqui no digital, as pessoas que eu tenho ajudado. Mas primeiramente elas precisaram acreditar nelas, sem que elas perceberem, ou eles, né, no caso que tem homens e mulheres. Primeiro eles tiveram que acreditar neles e depois acreditaram em mim. E eu agradeço isso, porque não é fácil acreditar em outra pessoa na telinha aqui, no meio de tantas milhões de pessoas falando de te ajudar a fazer dinheiro online, de te ajudar a mudar a tua vida, por assim dizer. E as pessoas acreditaram em mim.
Porque o que acontece? O nome da minha mentoria é Movimento Sem Aparecer, e no meio do caminho virou Com Propósito. E eu ajudo as pessoas a fazer perfis. Eu ajudo pessoas a fazer perfis sem aparecer dentro do propósito delas. E de uma certa forma, a maneira que eu ensino, elas conseguem se reencontrar de novo. É incrível. Mas eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido. E é isso. E agora, breve, vai ser a terceira turma. Dia 2/6. Dia 2/7. É a terceira turma em grupo. E por que em grupo? Porque eu primeiro dou o passo a passo para a pessoa dentro de pelo menos uma semana, e depois ela já tá dentro da comunidade, e aí ela tira as dúvidas e pronto, e tá ali pro suporte, e tem as aulas semanais. Você não tá comprando uma mentoria, você tá comprando algo para fazer a diferença na tua vida, daqui para frente. Por enquanto tá sendo digital, né? Mas breve também vai ter um espacinho físico. Vai ser tão lindo. Tão lindo. Eu imagino cada detalhe. Meu Deus do céu, cada detalhe. Mas eu administro alguns grupos e eu falo assim, gente, tem tantas pessoas querendo sair do Brasil, e claro que o dia que eu não me sentir mais parte do Brasil, infelizmente, porque óbvio que cada um de nós gostaríamos de estar no nosso país, mas por algum porquê não estamos, né? Eu era por causa da insegurança, infelizmente, né? Porque eu fui assaltada algumas vezes e já fui levada até mesmo de carro. As pessoas deram volta comigo, homens, né? Graças a Deus nunca fizeram nenhum mal, graças a Deus. Mas o trauma que eu fiquei, eu não voltei pro Brasil até hoje. É bem diferente de falar numa live direto, cortando assim, sabe? Cortes de 1 minuto. Mas... E graças a Deus não aconteceu nada de mal comigo, né? Então foi um dos porquês eu saí do Brasil. Mas eu falo assim, eu tô em alguns grupos que as pessoas querem sair do Brasil e eu super apoio sair da onde quer que seja, que você já não tá se sentindo mais que é teu lugar. Você tá precisando, como diz, deixar de ser você pra caber. Seja em relacionamento, seja em país, seja onde for, seja o que for. Você tá forçando ficar num lugar que você já não faz mais parte. Mas as pessoas gastam, querem investir mais de 15 mil reais, 20 mil reais, até sair do Brasil pra cá, ou para os Estados Unidos, ou para outros países, mas não gasta com não gastam, né? Porque tem muitas pessoas que não é gastar, é investir. E você investindo dentro do que eu ensino, pelo menos daqui 3 meses, gente, pelo menos, você seja constante pelo menos 3 meses. E daqui 3 meses você pode estar fazendo, sei lá, 1.000 reais a mais, 5 mil reais a mais, 10 mil reais a mais, que é tipo 1.000 euros a mais. Só que, além disso, você vai encontrar uma maneira que dá pra fazer muitas formas de fazer dinheiro online com os perfis sem aparecer. Só isso. Só que eu não posso falar tudo, porque se eu falar tudo, pra que você vai comprar minha mentoria? Pra que você vai ter meu suporte? Se eu vou falar tudo, né? Então, breve também vai ter todos os meus produtos, tá? Tudo aqui, vai estar tudo aqui explícito. E entra quem tiver dentro. Porque seu perfil sem aparecer, ele cresce, é muito triste, mas ele cresce muito mais rápido do que seu perfil aparecendo. Claro que se você se dedicar no seu perfil, aprecie o processo. Se você se dedicar em aparecer, é óbvio que ele vai dar certo. É como eu falo, tudo é sobre mentalidade. Se você alimentar a parte negativa, se você não consegue, seu cérebro não consegue. Ele vai captar que você não consegue e você não vai conseguir. Agora, se você disser que eu consigo, o seu cérebro vai captar, eu consigo. E você vai conseguir fazer aquilo. Então assim, tudo que você alimentar, seja bom ou ruim, é isso que vai ganhar, entende? Então, eu tenho alimentado os meus perfis sem aparecer. E são eles que crescem, mas são eles que estão são eles que estão fazendo a diferença na minha vida. E hoje, com 44 anos, eu sei quem eu sou. Eu não sabia quem eu era. Por isso que eu falo muito da borboleta, mas a borboleta não é sobre beleza exterior só. É aqui dentro. Você precisa se reconhecer, olhar para tuas feridas, que é o que muitas pessoas não querem. Para você realmente
se encontrar. E foi através dos perfis, sim, parecia que eu me encontrei. Eu, como diz, eu tive um tempo que eu estava afinando o meu violão. Literalmente. E aí agora as cordas estão tocando mais da maneira que eu gostaria que tocasse. Que elas vão afinando cada vez mais, melhorando cada vez mais. E é sobre isso. Você só precisa se movimentar. Então, breve vai estar aqui tudo, todos os produtos, as maneiras que eu ajudo as pessoas. Por enquanto, é a mentoria individual e a mentoria em grupo. E breve, né, dia 2/7, eu vou abrir a terceira turma da mentoria em grupo. Mas com os perfis sem aparecer, gente, vocês podem fazer muitas coisas. Basta você estar dentro, você me fazer as perguntas, porque não tem como eu entrar na cabeça de cada pessoa e eu vou te responder. E as que eu não souber responder, eu vou buscar. Assim como eu busquei pra mim. E literalmente como uma trilha, né? Eu percorri aquela trilha, eu abri vários caminhos, né? Sozinha. Ou melhor, não sozinha, né? Porque eu paguei mentoria, paguei cursos, tive a pesquisar, tive dias e noites sem dormir, né? Mas você vai passar pelo caminho livremente, porque eu vou te dizer, o caminho de vocês, de cada um de vocês, vai ser, por exemplo, até mesmo, deixa eu ver o que eu poderia mostrar aqui. Por exemplo, até mesmo meu título de residência. Eu sei como tirar, mas tem pessoas que não sabem. Então, se me pedir informação, eu vou falar, olha, você faz isso, isso e isso. Por quê? Porque eu passei pelo processo. Então, literalmente, a trilha que eu trilhei, né? Eu tive que passar por espinhos, tive que passar por águas, tive que passar por pedras, tive que passar por poeira, tive que passar por várias coisas que vocês não vão precisar passar. Mas vocês vão passar pela tua jornada, que a tua jornada é única, é só sua. Não, ninguém vai passar igual. Mas eu tenho passo a passo para falar, olha, faz assim, 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 para chegar até aqui. E dentro desse movimento você vai se reencontrando e encontrando uma maneira que você gosta. Até este projeto que eu tenho nessa página aqui, que eu vou deixar aqui o arroba, ela aconteceu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. E só agora que eu tirei da minha cabeça e pus no papel, e do papel agora está acontecendo. Mas é só o início. Então, tudo precisa de um movimento. Tudo. E isso eu contei para uma amiga. Ela vai saber quem é ela, se ela ver esses stories, que eu contei sobre isso. E só agora tá acontecendo, mas o que é 2 anos, perto de 20, 30 anos que eu traria trabalhando da mesma coisa lá fora? Então, se você tem o seu sonho forte, o teu porquê forte, algo que realmente você quer realizar, você vai fazer até dar certo. Se você, por exemplo, eu acabei de tomar café com leite. Se eu queria tanto esse café com leite, eu precisei pôr a cápsula, precisei pôr a água lá atrás, precisei apertar um botãozinho e saiu o café. Depois eu precisei acrescentar o leite e depois ainda eu precisei beber. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por você. Mas alguém pode te ajudar a chegar, pelo menos, como que eu posso dizer? Te dá um norte, te dá um GPS. Olha, faz assim. Só que do seu jeito. E depois você vai fazer dentro do seu porquê. É incrível. Caramba, vai ser tão lindo, gente. Vocês não vão acreditar quando acontecer. Eu digo que vocês não vão acreditar no que vai acontecer porque muitas pessoas acham até que eu desisti. Porque eu não apareço. Porque eu decidi cuidar dos meus perfis sem aparecer. Só que no meio do caminho, eu também decidi ajudar pessoas. Entre uma coisa e outra, entre ajudar, ensinar e entre fazer os perfis sem aparecer e não falar com ninguém, o que é mais fácil? O que é menos difícil? Porque nada é fácil. Óbvio que é fazer os perfis sem aparecer. Eu pego ali meu... não tá aqui no telefone, mas eu pego ali meu telefone, né? Eu pego ali meu telefone e tô ali, no meu telefone, a qualquer hora, a qualquer momento, estando com cólica, sem cólica, estando bem, chorando, seja o que for. Tô ali. Não preciso falar com ninguém. Mas eu decidi ensinar mais pessoas. Porque se eu consigo fazer da minha casa, você também consegue. E olha que eu não tenho filho. Então, quem tem filho? Tem um rapaz lá do Japão, que tem 4 filhos.
tem uma mãe no Brasil, tem também um pai aqui em Portugal, tem também quem não é pai, quem não é mãe, tem quem trabalha em restauração, tem quem é Uber, e alguns deles já se reencontraram, já sabe no que vai fazer. Entende? É como, por exemplo, eu tô fazendo aqui umas aulas dentro de casa, e o começo não é fácil. Eu não consigo pegar um peso de 10 quilos, por exemplo. Mas eu consigo pegar um peso de 2 quilos. Depois, com o tempo, o meu vai ficar mais musculoso, aí mais forte. Aí eu consigo pegar um de 10 quilos, mas eu precisei começar tudo. Eu tinha esquecido de colocar o meu outro perfil, que é pra você contar a sua história, se você trabalha, se você tá em Portugal, se você tá em qualquer parte do mundo, você falar sobre o teu projeto, sobre o que você trabalha, tá livre pra você me contatar e fazermos a live sempre uma semana seguinte, né? Vai começar essa semana, eu já tenho uma pessoa, então para a semana seguinte é outra. Eu vou começar a fazer na quarta-feira. Acho que é quarta-feira. Então, ainda não sei o horário exatamente, mas é sobre isso. Você precisa se movimentar. Só isso. Seja aparecendo sem aparecer. Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu preferia começar sem aparecer. Mas eu comecei aparecendo, depois eu desapareci, depois eu apareci e agora eu faço. Mas o meu aparecer por agora está sendo só aqui nas histórias, porque e quando geralmente eu abro as turmas da mentoria em grupo, porque o que eu mais faço é cuidar dos meus perfis sem aparecer. Gente, é tão leve que é quase inacreditável. Então, e você pode também estar na profissão que você tiver e você pode usar as técnicas que eu faço nos perfis sem aparecer para o teu negócio. Seja você psicólogo, psicóloga, seja você... seja com que você... qualquer coisa que você trabalha, eu consigo te ajudar para que você tanto cresça como o teu Instagram aparecendo, como você chegar a mais pessoas. E geralmente algumas pessoas me perguntam, mas como você consegue ajudar se você só tem 1.000 seguidores? 1.000 seguidores não cabem na minha casa. Entende? As pessoas veem muito por seguidores, só por seguidores, mas tem muita gente com perfil pequeno ganhando muito dinheiro. Tanto porque trabalha com os perfis sem aparecer. Olha, em perfil sem aparecer, por exemplo, eu tenho uma única página, tá? Uma única página, que tem tem quase 80.000 seguidores. Outra página tem 40.000 seguidores. Outra página tem 7.000 seguidores. E outra tem 5.000 seguidores. E outra tem quase 10. E no meu perfil aparecendo é assim. Porque isso mostra quem confia em você. Mas breve eu vou aparecer mais. Mas enquanto eu não apareço, os meus perfis sem aparecer falam por mim. Entende, gente? Quem tá comigo dentro da mentoria sabe como é. E é isso. Da mesma forma que eu acreditei numa menina comum, básica, assim como eu. Não, estava simplesmente assim, comum, simples. Claro que daqui a um tempo vai ser diferente o meu ambiente aqui, né? Mas o que importa é tudo que eu faço atrás dos bastidores e a pessoa que eu sou aqui. Porque um dia essa daqui acaba. E claro que faz diferença se você tem mais, né? O por fora e tem o por dentro, melhor ainda. Mas as pessoas que estão comigo, elas estão conhecendo muito mais do meu eu interior. E sabem o quanto que eu tô ajudando essas pessoas. Tá vendo? Se eu estivesse numa live eu estaria falando, não bloquearia cada 1 minuto. Mas como eu não posso falar aqui, né? Não posso fazer live aqui, tá tudo bem. A gente sempre vai fazendo conforme a música que tá dançando pra nós, né? Se estiver cantando MPB, a gente não vai dançar samba, né? Entende? Então, pra você que acho que é um bom entendedor, acho que dessa forma deu pra entender, né?
que simplesmente a gente vai aparecendo coisas para nós conforme o que a gente está vivendo, conforme o nosso movimento. Então pronto, se você quiser saber mais, vai lá no link da biografia, entra no grupo, que por enquanto está assim, mas eu conheço ali cada pessoinha que tá dentro da comunidade, dentro do grupo. E por enquanto, não são muitas, mas também não são poucas, né? Se você entrar no link da biografia, você vai saber, mas eu sei a história de cada pessoa. Por isso que o meu outro projeto, que eu estou começando agora, juntamente com os meus perfis sem aparecer, juntamente ensinando mais pessoas a fazer perfis sem aparecer, e não depender só do seu dia bom, tem a ver com a sua história. A sua história é muito importante. A minha história foi muito importante pra mim, hoje. Mas eu não tinha ela como muito importante. Ou melhor, eu acho que eu nem pensava nela. Porque é o que eu falo. As pessoas querem ficar milionárias. Eu não sou ainda milionária, tá? Nem rica. Mas eu tô melhor do que há 1, 2 anos atrás. Mas as pessoas querem, mas não querem olhar para suas feridas. Para você começar a dar certo, você tem que olhar para suas feridas. Não é simplesmente só comprar mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Você tem que olhar para você. E nos perfis sem aparecer, você começa a olhar para você. Porque a maneira que eu ensino, não tem como você não olhar para você, mesmo que você não apareça. E é isso, gente. Não é só sobre dinheiro, é sim você se reencontrar de novo. Mas mais detalhes você só sabe dentro da mentoria. E é isso, gente. Se você quiser saber mais, entra no link da biografia. Lá é onde eu vou fazer a live dia 2/7. Abrindo a minha terceira turma do grupo da mentoria. Minha terceira turma da mentoria em grupo, desculpa. E é isso. E a gente, devagarinho, devagarinho, a gente chega longe. E você também pode chegar. Hoje, essa pessoa que tá na mentoria individual comigo contou uma situação de algo que ela passou. E até me fez eu entrar de novo num relacionamento que eu tive de 10 anos, que eu também não conseguia sair dele. Mas graças a Deus eu conseguia. Graças a Deus. Mas é incrível como a gente que tá passando por um relacionamento abusivo, a gente ainda consegue... Ou a gente consegue ver que essa pessoa ainda tem algo de bom, que claro que todos nós temos, né? Por pior defeito que a pessoa tem. Mas a gente vê a esperança que pode mudar. Não sei por que a gente é assim. E a pessoa faz tanta lavagem cerebral na nossa cabeça que a gente não vai conseguir fazer tais coisas, que a gente não consegue viver sem essa pessoa, que a gente não sabe fazer nada, que eu também acredito que quando eu passei por esse relacionamento abusivo, eu também deixei de acreditar em mim. E é incrível que essa pessoa ajuda outras mulheres a acreditarem nelas próprias. Nesse caso, ela ajuda mulheres, né? Eu ensino homens e mulheres. Mas o propósito dela é incrível, porque assim, de alguma forma, a pessoa que tá fora, ela consegue ajudar a pessoa que tá dentro de um relacionamento abusivo a sair dali. Não dá pra sair de uma vez, mas de uma certa forma conscientizar a pessoa, ao menos começar a se amar. Porque a gente deixa de se amar quando a gente tá num relacionamento abusivo. Isso eu sei porque eu já passei por isso. Então, por isso que eu falo que eu tenho chegado a pessoas tão incríveis, tão maravilhosas. Tanto essas pessoas como quem tá na mentoria em grupo também. Eu sinto que cada pessoa tá se reencontrando. Algumas pessoas já estão fazendo perfil aparecendo. Outras pessoas estão utilizando o seu próprio perfil aparecendo com a técnica sem aparecer. É incrível. É incrível. E assim, pessoas ficando deslumbradas de quantas visualizações e comentários já teve em alguma publicação que essas pessoas que estão dentro da mentoria fez e diz obrigado pelo vídeo e sem aparecer, entende? Então, eu só posso agradecer a Deus tudo que tem acontecido. Só agradecer. E breve, cada dia mais, vai melhorando. É só continuar.